Agora nós vamos tocar num assunto bastante cabeludo, bastante delicado e difícil. Nós vamos falar sobre as principais dificuldades que os pais encontram no dia a dia com relação às tarefas e estudos da criança em casa. O primeiro deles é o não sentir-se adequadamente preparado para lidar com determinados assuntos. Então, por exemplo, eu não sou formado em matemática, eu não sou formado em bioquímica, eu não tenho a obrigação de saber como desenvolver aquele determinado assunto. O que fazer? Então, primeira coisa, serenidade. Você realmente não é obrigado ou não é obrigada a saber discorrer sobre todos os assuntos que a escola tem que tratar com os alunos, o que o tutor, o professor particular tem que tratar com os alunos. Você precisa, no entanto, saber mais ou menos onde encontrar alguém ou algo que consiga transmitir aquele conteúdo para sua criança de novo, caso a criança tenha dúvidas muito profundas no assunto. Então, olha, se a sua criança começa a estudar e ela se queixa de não ter compreendido adequadamente uma determinada matéria escolar, você pode procurar aquela matéria no Google, né, e ver o que você encontra a respeito, procurar no YouTube, procurar professores particulares, procurar professores que deem aulas de cursinho mesmo, gravadas no YouTube de graça e tal. Você pode procurar páginas que ensinem aquele determinado assunto. Se você consegue fazer isso, leia aquilo, tenta aprender você e depois passar para a sua criança da melhor forma possível. Se você não consegue, se você não dá conta de fazer isso, tudo bem. Outra estratégia. Você seleciona o material na internet que você encontrou e mostra para sua criança, diz para ela ler aquilo e tentar entender. A sua criança conseguiu entender, conseguiu fazer, resolver os exercícios que ela precisava, bater nos resultados, etc e tal? Beleza, tá bom assim. Não conseguiu? Você pode procurar bibliotecas, caso você não tenha acesso à internet com muita frequência, ou se você tiver alguma dificuldade com relação ao uso das ferramentas virtuais, você pode sim lançar mão das bibliotecas municipais. É muito útil, na verdade é prazeroso, e eu acho que é uma experiência que toda criança e adolescente deveria ter. Ir à biblioteca fazer pesquisas, pegar os livros, sentir o cheiro dos livros, sentir a textura das páginas, pegar um livro que esteja todo despinguelado de tão velho que é, e com cuidado para não arrebentar o livro, abrir, procurar conteúdo. Isso é algo que enriquece a vida cultural da criança, do adolescente e da família como um todo. Não conseguiu? Procura por algum amigo seu que conheça aquele conteúdo. Então, por exemplo, amigo conhecido. Então, por exemplo, eu não sou formado em matemática, mas eu trabalho num escritório de engenharia, sabe? Eu posso, de repente, pedir para algum engenheiro que seja mais amigo meu ou algum conhecido de lá que me dê uma explicação sobre aquele assunto específico, me ajude a entender melhor, para que eu consiga passar isso adiante. Por que não é um problema tão grave você se considerar inapto, né, a ajudar a criança com todos aqueles conteúdos específicos, porque você não tem conhecimento a respeito deles? Primeiro porque hoje em dia é muito mais fácil do que antigamente você encontrar alguém que conheça aquilo, inclusive de forma gratuita, né? Você conseguir encontrar conteúdos hoje é muito mais fácil, de maneira geral. Outro motivo pelo qual não é tão necessário assim é o seguinte: você consegue ajudar a criança a se desenvolver de forma exponencial nos seus estudos, mesmo com coisas muito simples. Imagina só, a criança chega para você com uma tarefa de história, né? Então é tarefa de história sobre a Idade Média, e você não tem conhecimento sobre a Idade Média. Então você pede, você não precisa nem parar a sua atividade. Você está fazendo, sei lá, você está passando roupa, você está lavando louça, você está lavando o carro, alguma coisa. Você pede para a criança, leia um pouco para mim do seu texto aí, do que você está lendo, do que você está estudando. E daí a criança, isso é uma boa interação, tá? Isso permite que a criança interaja com você e a criança trocam ideias importantes sobre a vida, e você acaba aprendendo coisas da sua criança e despertando na sua criança curiosidade e criatividade. Além de fazer com que ela descubra conteúdos, ela vai aprender a pesquisar, ela vai aprender a ir atrás da informação. Então a criança começou a ler estava falando sobre Carlos Magno, Idade Média e tal, e você está aprendendo aquilo com a criança que você nunca ouviu falar naquele tema antes.
Aí você está lá na sua atividade, de repente você para e pergunta assim, nossa, que interessante tudo isso, né? Mas está falando mais das pessoas grandes, né? Dos políticos, né? Dos reis, dos grandes. E as pessoas, e o dia a dia, como será que era? Né? Estou aqui preparando o seu almoço aqui, estou pensando, o que será que essas pessoas comiam? Você já pensou nisso? Vamos pesquisar o que essas pessoas comiam? Então a criança vai lá na internet ou nos livros e pesquisa o que as pessoas comiam na Idade Média, sabe? Ou então você tá lá e a criança tá te falando sobre geografia, ela tá falando sobre sei lá, ela tá falando sobre a China e o Rio Amarelo na China, sabe? Aí ela tá lendo aquela matéria ali, tá estudando e você tá escutando, de repente você pergunta assim, nossa, será que tem peixe no Rio Amarelo? Será que as pessoas pescam lá para comer? Aí, será que a pesca é uma coisa comercial lá também? Vamos pesquisar? Senta com a criança e pesquisa, sabe? Ou então fala para a criança pesquisar, que você está curioso, querendo saber, e daí a criança vai lá, pesquisa, traz a informação para você. Esse é o suprassumo do estudo em casa, tá? Esse é o ápice da tarefa doméstica, da tarefa em casa. A criança vai sair da tarefa, ela não vai sentir isso, ela vai aprender um monte de coisas e você também vai aprender um monte de coisas por estar ali do lado dela, a partir de coisas que são cotidianas. O Chesterton dizia, o Chesterton é um filósofo, um escritor inglês, né, um jornalista inglês, ele dizia que a pessoa mais mente aberta, entre aspas, né, a pessoa que pensa mais nos universais é aquela pessoa mais simples, né? Então aquela pessoa que está ali naquela posição, sei lá, se você pensa um grande empresário, né? Um grande empresário lá na Avenida Paulista, correndo para baixo e para cima, ele está pensando no seu negócio. Agora, se você pega uma pessoa que está lá na roça, né, sentadinha do lado do fogão de lenha lá, esperando, né, o sol baixar um pouco para poder voltar a trabalhar, essa pessoa, via de regra, vai estar pensando mais nas coisas que unem os seres humanos por conta da sua humanidade comum. Então, por exemplo, essa pessoa vai estar muito mais preocupada com a alimentação dos filhos, vai estar muito mais preocupada com o trabalho que ela precisa desenvolver, não pelo dinheiro, mas porque ela precisa desenvolver trabalho, seja para subsistência, seja para a formação das crianças, seja também para dinheiro, né? Mas é uma visão muito mais global da realidade, né? Uma visão muito que se permite ser muito mais global do que algo tão específico, tão estreito, né? Então, através dessas ideias simples da realidade, aquilo que une os seres humanos enquanto seres humanos, você consegue fazer com que a tarefa do seu filho extrapole os limites do estudo acadêmico, né, e se torne algo para a vida. Então essa criança vai se apropriar daquele conteúdo, sabe? E você pode até descobrir coisas novas e trazer essas coisas novas para a sua vivência familiar. Então esse é o ápice do estudo em casa. Não se preocupe se a sua formação acadêmica ou se a sua formação de estudos não alcança assuntos como logaritmo ou mol em química, por exemplo. Você pode trazer as coisas para o dia a dia fazendo perguntas simples, usando o conhecimento do dia a dia. Agora vamos tratar do segundo problema, né, que é o mais cabeludo de todos, né, a coisa mais cabeluda que a gente vai tratar nesse curso, mais delicada, que é os pais não terem tempo para se dedicar à educação dos filhos. Olha, isso é grave, isso é muito grave, por uma série de fatores. Primeiro, a educação é uma coisa que pertence antes à família e depois ela acaba sendo veiculada pelo Estado, né? Mas ela não pertence ao Estado. Eu não posso atribuir ao Estado a obrigação de educar os filhos. Essa é uma obrigação da família. O Estado presta o serviço educacional de matérias, né? Ensina matérias aos filhos. Agora, existem outras coisas que a escola não vai ensinar, por exemplo, valores. Ela pode, mas ela não necessariamente vai ensinar valores. Ela não necessariamente vai ensinar os seus valores, né, enquanto família.
Então é realmente muito importante que você ache uma brecha para estar com seus filhos e participar da educação deles. Nós estamos numa época em que existe sim uma militância dentro do âmbito educacional que tenta ensinar coisas a partir do seu viés ideológico. Sim, isso existe, tá? Não é teoria da conspiração, isso existe sim. Se esse viés ideológico for contrário aos seus valores, às suas crenças, como é que você vai descobrir isso se você não tem tempo para participar da educação dos seus filhos? Você pode passar por muito desgosto por não ter tempo, sabe, para sentar e participar um pouquinho que seja daquilo que foi o dia a dia escolar das suas crianças, dos seus adolescentes. Muitas vezes os adolescentes principalmente vão ser meio reativos ao falar sobre a escola. Então, por exemplo, você pergunta, aquela pergunta clássica, sabe? E aí, como foi seu dia? Não funciona fazer essa pergunta, tá? Via de regra, o adolescente principalmente vai te responder, bom, ok, ou então foi péssimo, tal, mas não vai te dar muitas explicações. Você pode até usar isso como uma primeira pergunta, mas depois você precisa ir no mais fundo, sabe? Então, nossa, por que foi tão ruim assim? Aconteceu alguma coisa com seus colegas? Ou então você brigou com alguém? Ou então coisas como, foi bom, olha que coisa maravilhosa, e hoje você teve aula de história, né? O que vocês estão aprendendo na aula de história hoje? Como que foi hoje? Ou então, e a professora fulana de tal, ela estava lá hoje, você viu ela? Que legal, e como é que ela tá? Tá tudo bem com ela? E o filho dela, você tem notícia? Sabe? Você tem que ir puxando perguntas, puxando assunto com a criança, com o adolescente, para poder ir entrando aos pouquinhos no ambiente dele enquanto aluno. E a partir daí você tem que ter um pouco de tempo para poder ver as matérias, ver os cadernos, ver os livros, ver as anotações em agenda, tudo aquilo que pertence ao universo escolar daquela criança. Isso é de fundamental importância, portanto, se você não tem tempo, eu diria para você arranje, sabe? Porque senão você vai se lamentar muito a respeito disso futuramente. Então arranje, isso é realmente importante. Isso, eu preciso trabalhar para colocar pão na mesa, tudo bem. Você precisa trabalhar para pôr pão na mesa, mas você também precisa ter tempo para estar com a criança que vai comer esse pão. Tá? Não deixem de ter tempo para participar da educação dos filhos. Mas eu vou ficar muito cansado. Paternidade e maternidade envolvem sacrifícios. Eu não estou dizendo que é fácil. Estou dizendo que é necessário. Tá? Isso é necessário para o seu próprio bem, para que você evite um sentimento de culpa muito pesado na frente. Participe.